Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma outra espécie tributária, né? Nós já falamos sobre os impostos, sobre as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e agora falta a última modalidade tributária que nós vamos estudar. A última, porém, não menos complexa, aliás, muito mais complexa do que todas as outras que nós estudamos, que são as contribuições sociais, tá? Também conhecido como contribuições especiais. Eu prefiro falar contribuições sociais, porque tem finalidades sociais, né? Ainda que sejam especiais. Bom, enfim, essas contribuições sociais, como a gente colocou ali, previstas nos artigos 149, 149A e 195 da Constituição Federal, é bom que vocês peguem, consultem a Constituição Federal, escrevam lá, Constituição Federal no Google, vai aparecer o site do Planalto, mencionando a Constituição, vocês vão lá e leiam o que está escrito aqui, vão pegando intimidade, é legal, é interessante, tá? As contribuições sociais, vamos acompanhando a leitura do material, tá? Destinados à coleta de recursos para certas áreas de interesse do poder público. Contribuições sociais são sempre destinados a um fim específico. Sempre destinados a um fim específico. Que fim é esse? Está especificado na lei que criou a contribuição social. Tá? Vamos para um exemplo de contribuição social muito comum na nossa vida, né? A contribuição previdenciária, né? Que a gente chama muito de INSS. O nome certo é contribuição previdenciária. Então, é uma contribuição social que vai para o INSS, fazer o que com o dinheiro? Ele vai destinar para aposentadoria, para licença maternidade, licença paternidade, licença saúde, doença, né? Auxílio reclusão. Ele pega esse dinheiro e passa para a sociedade que está necessitada de alguma coisa, tá certo? Então, é um fim para a sociedade, por isso que eu chamo mais de contribuição social, tá certo? Então, as contribuições sociais são vinculadas a uma destinação específica, tá certo? Não há um retorno imediato, mas é sempre essa a destinação da contribuição social, tá certo? Os exemplos que a gente colocou aqui para a gente ter uma ideia, né? COFINS, né? COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. As contribuições para os órgãos de classe, aquela anuidade que são pagas para a OAB, né? Para o Conselho Regional de Medicina, para o Conselho Regional de Contabilidade, as contribuições que esses profissionais liberais pagam para os seus conselhos fiscalizadores. O dinheiro tem uma destinação específica, vai para os conselhos, para estruturar os conselhos, para que eles nos fiscalizem, mas que também busquem melhorias e melhores condições de trabalho para a gente. Tá certo? Então, pela Constituição Federal, pela leitura daqueles artigos que eu mencionei para vocês, nós temos 5 modalidades de contribuições sociais, né? 4 modalidades de contribuições sociais. São a CID, contribuição de intervenção do domínio econômico, contribuições de categorias profissionais ou econômicas, são aquelas corporativas, as contribuições sociais para a Seguridade Social, nós vamos aprender o que é Seguridade Social, por que ela é tão importante assim, e as contribuições para o custeio de iluminação pública, a CIP, esta última, a única que é municipal, mas a gente vai ver na hora certa, tá certo? Então, o que a gente pode falar mais, começando, né, sobre a CID, especificamente sobre a CID. Vamos à leitura. Caracterizam-se pela finalidade interventiva específica,
Portanto, tem que ler, viu? Tem que ler isso aí, viu, gente? A CID é a contribuição de intervenção. O que é intervenção? É interferir. Então, existem segmentos da nossa economia que são muito importantes para toda a sociedade. Tá? Segmentos econômicos, categorias que são muito importantes para a sociedade, que envolvem importância nacional, envolve na economia do país, por exemplo, necessidades básicas do país. Então, nesses segmentos, o poder público intervém, o poder público interfere. Interfere em que sentido? Ele pode, de repente, investir, regulamentar, criar regras. Vejam bem, né? Por exemplo, na CID que foi instituída sobre os combustíveis. É a CID mais comum e tem uma importância muito grande para todos nós. Tá? A CID sobre os combustíveis. Então, ela incide, né, essa contribuição sobre o transporte de álcool, combustível, gás natural e todos os seus derivados e os derivados do petróleo. Então, para que serve a CID? Então, a União Federal é um tributo federal, né, criado pela União. A União intervém, cobra essa contribuição e repassa o dinheiro nesses segmentos, dá um apoio, subsidia o transporte, por exemplo, né, o transporte de combustíveis, a forma de arrecadação, investe em melhoramentos, estimula o desenvolvimento tecnológico, tá? Faz pesquisas científicas para o aprimoramento, quer dizer, vai lá, procura o pré-sal, faz escava para procurar petróleo, tudo isso, por exemplo, na CID dos combustíveis, certo? Ela cobra, mas devolve esse dinheiro porque é muito importante para a sociedade que esse segmento da economia vá bem, interfere na economia, interfere em tudo que tem no nosso país, certo? A outra contribuição social que nós vamos estudar hoje são as contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, são as contribuições que a gente chama de corporativas, que incidem sobre o exercício de determinadas atividades econômicas também, né? Então, são instituídas pela União, destinadas a possibilitar a manutenção de certas entidades. Mas aqui eu coloco também na fiscalização de certas entidades, de certos segmentos. Vamos aqui, figuram como contribuições sindicais as contribuições destinadas aos conselhos fiscalizadores, aos exemplos que a gente falou, né? CREA, CORECON, CRC, CRM, OAB e ainda aqueles serviços sociais autônomos, SESI, SESC, SENAI. Então, são contribuições que vão para isso, né? Tem ainda, né, na área rural um tributo chamado Fundo Rural, muito discutível, né? E aquela contribuição sindical paga pelos empregados. Quando? Naquele que depois da reforma trabalhista se tornou facultativa, desculpe, que são as contribuições sindicais. Se tornaram facultativas depois de 2017, mas antes eram obrigatórias, que era o quê? Equivalente a um dia de serviço do empregado, cobrado sempre no mês de março, vinha descontado no mês de abril, né? No pagamento que recebia em abril, mas era do mês de março, referente a um dia de trabalho do empregado, que era para subsidiar o quê? Os sindicatos, também interesses sociais, tá? Porque os sindicatos trabalham em busca de interesses de categorias sociais e econômicas, né? De empregadores, de empregados e tal.
né? Esse tipo de contribuição, via de regra, ela é exercida mediante aquilo que a gente chamou de parafiscalidade. O que é a parafiscalidade? Então, a gente falou, contribuição social criada pela União. Mas a União, então a competência da criação das regras das contribuições sociais pertencem à União. Mas a União pode transferir, delegar a capacidade contributiva a um de seus órgãos, ou um dos órgãos que realizam trabalhos vinculados ao interesse público. Então, né, por exemplo, né, a gente já falou bastante, a própria anuidade das corporações, que quem cobra são quem? Os conselhos, né? Então, a anuidade que você paga de CRC é o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, que cobra. Então, ele cobra, ele realiza a cobrança, ele realiza... aqui, ó. Ele chegou aqui, ó. São meus alunos. Viu? Esse é o Raul. Vai pra lá, filho. Pera aí, filhinho. Vai pra lá, filhinho. Então, pessoal... Pai, posso jogar agora? Pode, vai lá jogar. Isso, vai lá. Então, pessoal, desculpem, mas home office é assim, né? Então, essa... Perdi um pouco. Essas contribuições é aquilo que acontece na parafiscalidade. A parafiscalidade transfere-se a capacidade econômica para um outro órgão. No caso do exemplo que a gente está falando, o CREA, a OAB, o CRM... E também no caso do INSS, né? Por exemplo, né, que a gente já falou também, né? A União criou a contribuição corporativa e transferiu a capacidade tributária para o Instituto Nacional de Seguridade Social, para que ele faça a cobrança. Tá certo? Então, essas são as contribuições sociais que nós estamos estudando hoje, tá? Só essas duas. Depois a gente vai estudar as outras duas na aula que vem. E como atividade, eu queria que vocês buscassem outros exemplos dessas contribuições sociais que nós tratamos hoje, tá? Indicando sobre o que elas incidem e qual é o destino dela, para que elas servem, qual é a finalidade que a lei deu para aquelas contribuições, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.